A paz do Senhor a todos, meus amados irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando a vida de cada um de vocês. Glória a Deus. Eu quero deixar um versículo para a meditação de todos, que se encontra no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel 14, e o verso 13 e o verso 14, meus irmãos. Que diz assim: Filho do homem, quando uma terra peca contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela e lhe quebrarei o sustento do pão. Enviarei contra ela fome e cortarei dela homens e animais. Ainda que tivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livraria apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Meus amados, esse versículo da palavra de Deus, ele fala quando uma terra, quando pessoas, quando o país peca contra o Senhor. E trazendo essa palavra para os dias de hoje, a gente vê que tem muitos países que pecam contra o Senhor, na idolatria, na feitiçaria. Glória a Jesus. Isso é um pecado muito antigo, meus irmãos. É a idolatria, a prostituição, as pessoas adoravam falsos deuses. A gente vê hoje que as pessoas, qualquer coisa para ele é um deus. Uma imagem de escultura, um boneco é um deus. Tem país aí que as pessoas adoram elefante, adoram animais, adoram Buda, Maomé. Quantas pessoas são enganadas pela idolatria, adorando falsos deuses, deuses que não podem fazer nada por você, que não podem te salvar, que não podem fazer nada pela tua vida, e as pessoas continuam cego, adorando idolatria, e outros trabalhos também, maligno, macumba, feitiçaria, voodoo, e outros trabalhos aí, que são do inimigo das nossas almas. Então esses países que permanecem desobedecendo, pecando contra o Senhor Deus, aleluia, porque Deus, Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Deus sabe que só tem um Deus verdadeiro, que é Ele. Não existe outro Deus além do Senhor. Ele é o Deus fiel, o Deus verdadeiro, o Deus criador, o Deus que fez o homem e a mulher, o Deus que fez Adão e Eva. Esse é o Deus verdadeiro que eu e você adora em espírito e em verdade. E a palavra diz que o Senhor, Ele cortaria o sustento do pão. E a gente vê que hoje, trazendo para os países de hoje, esses países que permanecem pecando na idolatria, desobedecendo a Deus, aleluia, aqueles trabalhos satânicos, malignos, onde o inimigo opera muito nesses países da África, esses países que o povo sofre, castigo de Deus, não tem água, não tem alimento, e as pessoas cegas, de vez de adorar um Deus verdadeiro, de vez de abandonar a prática da idolatria, da feitiçaria, do voodoo, esses trabalhos malignos. E a palavra de Deus diz que Deus cortaria dessas nações, das pessoas que pecam contra Ele, o sustento do pão, e cortaria delas homens e animais. A gente vê, meus amados, que tem pessoas que são ricas, que têm condições, que têm vontade de ajudar esses países que estão na fome, na seca. E às vezes Deus não permite que essas pessoas que têm condição ajudem esses países, porque esses países estão sofrendo, estão na justiça de Deus. Deus pesa, meu irmão. Glória a Deus. Deus pesa esses países que permanecem pecando, que o homem não se rende, o homem não se arrepende, o homem não quer conhecer o Deus verdadeiro, mas o Deus enganoso, o Deus que não tem vida, o Deus que não salva, o Deus que não liberta, a pessoa continua pecando e até morrer. Aleluia, glória a Deus. E a gente vê que Deus, Ele cortará dela homens e animais.
A gente vê que na África não tem animais. Aqui no Brasil tem animais que a gente come. O boi, porcos, vaca, ovelha. Animais que se comem. Glória a Jesus. E na África não tem esses animais. Eles comem insetos. Até o animal, cachorro é um animal de criação, que a gente cria em casa. Mas lá na África e outros países, eles comem cachorro, eles comem China e outros países aí. Os povos comem animais. Animais que é para a gente criar em casa. Eles comem, eles vendem. É rato, cachorro, cobra. Glória a Deus, que isso é inseto, isso é bicho que nenhum ser humano pode comer. Esses tipos de coisas, esses tipos de inseto. Ser humano comer rato, cobra. Glória a Jesus. Interessante que hoje você tem na sua casa, você tem na sua mesa, Deus tem te abençoado com alimento. E tem pessoas que comem e não agradecem a Deus. Não agradece. E tem países aí que o povo está morrendo de fome, morrendo de sede. Você hoje aí tem alimento, tem água, e tem muitos que não agradecem a Deus pelo alimento que Deus tem abençoado. E a palavra de Deus diz aqui no verso 14: ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livraria apenas suas almas, diz o Senhor. Então, se tivesse um país, uma nação, lugares que tivessem pessoas sofrendo por falta de alimento, e se tivesse lá, nesse lugar, Noé, Daniel e Jó, Deus pouparia, Deus livraria. 3 homens abençoados, que Deus usou muito a vida deles, Deus tinha se agradado da vida deles. Glória a Deus. Homem justo, homem fiel, homem temente a Deus. Homens que exaltaram o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Eu quero mencionar, meus amados, uns países aqui que passam fome, que passam crise e dificuldade. A África, a Ásia, a Somália, a Síria. E agora há pouco, um pouco de tempo agora, a Venezuela e a Argentina são países que estão passando fome, que estão sofrendo. As pessoas estão comendo comida do lixo. Veja aí esses países que estão acontecendo isso. Aleluia. Culpa também do comunismo. O comunismo é triste. O país que tem o comunismo destrói o país. Aleluia. E também, meus amados, aqui no Brasil, onde nós vivemos, 15,5% da população brasileira passa fome. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Agradeço a Deus pelo esse trabalho, pela essa oportunidade. Sou muito grato a Deus por tudo, pela vida, pela saúde, pela salvação. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que vão ouvir essa palavra. Seja tocado, seja abençoado, seja grato a Deus por tudo o que Ele tem feito na tua vida. E assim eu agradeço em nome de Jesus Cristo.